Professor, é um pouco daquilo que nós tratávamos, né? Qual é a sua reflexão acerca desse discurso, as palavras de Hugo Motta? Eu acho que o presidente Hugo Motta foi muito corajoso. Até certo ponto há uma surpresa em ele ter conseguido reassumir a condução da mesa, não é? E estabelecer um clima de diálogo entre as forças que estavam em contraposição e com isso iniciar oficialmente o funcionamento da Câmara dos Deputados. Ele anuncia que amanhã a Câmara começa já a ter uma agenda própria de enfrentamento dos problemas do país. Eu acho que, se isso acontecer, é muito positivo para o Congresso. O Congresso precisa recuperar a sua imagem perante a opinião pública, perante a maior parte da sociedade. Precisa recuperar de que maneira? Enfrentando problemas que são vividos pela população. Não é? De alguma maneira, essa obstrução que ocorreu hoje, embora ela tenha saído digamos, da regra regimental, porque fazia um impedimento do funcionamento da mesa, não é? Ela, de alguma maneira, está fazendo referência aos problemas relativos ao processo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Em parte, é muito importante do comportamento da oposição, está conduzido para, de alguma maneira, criar condições, criar um clima que permita recolocar a questão do processo do ex-presidente. Quer dizer, veja que, por isso que em algum momento eu fiz a relação, não é? Eu estabeleci a relação com o comportamento em escala internacional do presidente norte-americano. Se trata de um uso do poder, da força, para, de alguma maneira, ao invés de respeitar aquilo que está estabelecido na Constituição, nas leis, no processo em que o contraditório seja ouvido e seja apresentado com provas, não é, para chegar a alguma conclusão, ao invés de respeitar, deseja impor uma mudança desse curso de ação, que é o curso de ação da democracia. Por isso eu acho que a capacidade que o Motta teve, não é, de, apesar da confusão que havia, retomar a presidência da mesa e com isso conduzir o processo para, a partir de amanhã, a Câmara responder a questões nacionais, foi muito importante. Eu quero dizer que para mim, pelo menos, foi um resultado muito positivo, uma surpresa muito positiva porque estava uma situação muito tensa, Sim. Né? Agora, mas tem um aspecto que eu acho importante nós tratarmos, porque há uma insatisfação de vários parlamentares com a condução de Hugo Motta nos trabalhos da Câmara dos Deputados. Não quer dizer que há uma satisfação com a presidência de Davi Alcolumbre no Senado. Não, é que a insatisfação de Davi Alcolumbre já era previsível por conta dos posicionamentos e da maneira como ele se coloca frente a algumas pautas defendidas pela oposição. E aí o que se diz entre os parlamentares da oposição é que Hugo Motta teria acenado positivamente para a votação do PL da anistia, ainda candidato, ainda quando negociava apoio de vários partidos na Câmara dos Deputados. E, segundo as informações, ele teria sinalizado positivamente para essa pauta. E as coisas mudaram de lá para cá. Pois bem, aí há um salto de tempo. Estamos acompanhando esse momento e a retomada dos trabalhos. Fala-se na oposição em 3 pautas prioritárias para alcançar o que eles chamam de pacificação do país, professor. Votação do PL da anistia, fim do foro privilegiado e impedimento de ministros do Supremo, impeachment do ministro Alexandre. Isso, naturalmente, no Senado Federal. Queria que o senhor trouxesse sua reflexão acerca dessas pautas, se entende que alguma delas é negociável, alguma tem chance de prosperar e o que a gente pode esperar dos próximos passos com a reabertura dos trabalhos no Congresso. Eu acho que o cerne desta pauta, não é, tem relação com o processo ao qual o ex-presidente Jair Bolsonaro está submetido. A pauta está organizada de alguma maneira
para fazer um enfrentamento com as regras constitucionais do país. Isso não é bom. Isso não ajuda a democracia. Quer dizer, veja que a anistia não é papel do Congresso tomar decisões sobre a anistia, né? Então, num certo sentido, a imposição dessa pauta, como se tentou fazer hoje, né, ao invés de ajudar, ela aumenta a tensão entre os poderes republicanos. Há questões que, votadas no Congresso fora da Constituição, vão acabar caindo no Supremo Tribunal Federal, e aí é evidente, a Corte tem que se pronunciar dentro dos termos da Constituição. Uma vez provocada. Né? Provocada ou, de alguma maneira, pressionada, porque nesse caso é uma tentativa de ameaça, de dizer, vamos modificar aspectos do funcionamento. O próprio Supremo Tribunal Federal, quando assumiu a presidente anterior, agora me escapo... Não, foi a presidente Carmen Lúcia, né? Quando assumiu a presidência do Supremo, ela mesma propôs uma mudança em que a decisão monocrática diminuiu muito e o regimento do Supremo recebeu modificações para trazer para o plenário as questões mais sensíveis, de maior dificuldade. Então, num certo sentido, o processo já vinha caminhando na direção de uma modificação, de uma renovação, para que o Supremo pudesse ser mais ágil e responder de maneira mais, digamos, cabível nas questões. Agora, como se insiste muito, inclusive os partidos, e aí não são apenas os partidos da oposição, não só da esquerda, não só todos, de alguma maneira, quando tem um conflito que não se resolve no parlamento, imediatamente leva para o Supremo. O que acaba, de alguma maneira, reforçando, enfatizando o que você o excesso da chamou da judicialização. Turno, né? Então, você tem uma tendência que, ao invés de ajudar a maneira de decidir e de estabelecer o papel de cada uma dos poderes republicanos a exercer a sua função, há uma invasão de áreas, né? Essa invasão de áreas não ajuda a consolidar o sistema. E eu digo consolidar porque a coisa mais importante da democracia é responder às suas promessas, as promessas da democracia, de criar melhores condições de vida para a população. As pessoas se revoltam, rejeitam, ficam indignadas, desconfiam das instituições, quando o funcionamento dessas instituições não passa a imagem, não passa a informação de que estão cuidando das questões da população. Você veja que todo o debate sobre as emendas parlamentares, e o aumento do poder da Câmara, a sociedade não participou disso. A Câmara foi tomando as suas decisões, a Câmara e em parte o Senado também, e impôs isso à sociedade brasileira. Alguém já disse algumas vezes que se trata de uma mudança do regime de governo, no sentido de que não é mais o presidencialismo estabelecido na Constituição, mas seria uma espécie de... Um congresso governativo, né? Quase que uma semi-presidencialismo, semi-parlamentarismo ou semi-presidencialismo. Quer dizer, no entanto, não houve esse debate na sociedade. No seu conjunto, a sociedade foi recebendo essas mudanças que o parlamento fez, não é? Sem entender bem e muitas vezes revoltada, por exemplo, com o modo como se utiliza as emendas parlamentares. Então, eu acho que nós estamos precisando botar, digamos assim, na mesa esse conjunto de questões e buscar um caminho pelo qual aperfeiçoe, melhore o funcionamento dessas instituições. Você veja que nós passamos por um desafio. Eu acho que é o meu ponto de vista, claro. Nós passamos por um desafio muito grande em 2022. Havia uma tentativa de golpe de Estado. Apesar de toda a confusão que houve, inclusive em 8 de janeiro de 2023, o país conseguiu resistir e, de alguma maneira, manter a democracia. Mas isso não quer dizer que não haja problemas a serem enfrentados
resolvidos e renovados para que a democracia funcione melhor. Não é? E esse eu acho que é um ponto muito importante para resolver a crise atual.